Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Renan e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre projetos novamente, mas dessa vez eu vou trazer para vocês uma ideia de o que antecede os projetos. Estamos preparados porque aqui, como não podia faltar, nossa tradição de domingo, cafezinho. Eu espero que vocês estejam tendo um bom momento, considerando que final de ano está chegando, e eu escolhi trazer esse tema para vocês, porque é um momento que muitas vezes as pessoas elas param para refletir sobre como foi o ano e pensar também sobre o que querem para o próximo ano. Então, vamos tentar antecipar, porque como a gente já viu em outros vídeos, essa é uma das ideias de projetos, né? A ideia de a gente se voltar para frente tentando antecipar algo que está por vir, não necessariamente apenas enquanto futuro, porque como a gente viu, animais têm futuro, mas o ser humano tem por vir. Então, inclusive, se você ainda não conhece essa ideia, vou deixar aqui no card para vocês, vou deixar no final do vídeo também o card do vídeo que eu falo sobre diversão, que tem essa dimensão da antecipação da vida. Mas eu não vou pensar no que está por vir. Vou ter um vídeo só para falar sobre isso depois, mas agora eu quero olhar para o agora, que é muito importante quando a gente vai pensar nessa construção de um projeto. E eu digo projeto, esse projeto ele pode ser qualquer tipo de projeto, lembrando que a gente tem projetos coletivos e projetos individuais, ou seja, nossos projetos e projetos que também estamos inseridos. E o que vem na cabeça de vocês quando eu digo o que antecede o projeto? É uma ideia? É um objetivo? É uma intenção? E claro, tudo isso está interligado. Mas eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais filosófica, mas a partir da ideia, posso, claro que em algum momento retomar a partir de quem são de fato os autores, trazer citações, mas vamos considerar isso aqui como uma conversa, né? Uma conversa em que eu exponho algumas ideias e vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm algo a contribuir, né, a complementar isso que eu estou trazendo. Então vamos lá, vamos começar pensando que um dos ingredientes fundamentais para se ter um projeto é a questão da ilusão. E aí vocês podem estar pensando, ilusão? Mas por que a ilusão? Bom, vamos lá. Então, assim, para falar da ilusão, eu não estou pensando a partir somente do que eu acho. Então, estou trazendo algumas reflexões de alguns assuntos que eu já estudei. Então, eu estou trazendo como referência isso da ilusão, algumas ideias que estão aqui nesse livrinho, que é o Breve Tratado de la Illusion. Eu não sei exatamente como é que fala, mas é do Julian Marias. Julian Marias que já apareceu aqui quando eu falei da felicidade humana, quando eu falei da diversão. E, gente, isso daqui é bem breve mesmo, né? Quando eu li esse livro, foi motivado por causa desse outro livro, ele está de volta aqui, né? Opa, tá aqui. Do Nilson José Machado, que foi meu professor quando eu fiz o mestrado lá na USP, e ele, bom, certamente uma das pessoas que mais contribuíram para a minha mudança de percurso e permanência na área da educação. Então, nesse livrinho que ele fala, Projetos e Valores, ele projetos e valores dentro da educação, né? Claro que ele remete à questão da educação, mas eu acredito que isso é para qualquer. A gente aqui está pensando na formação pessoal. Então, estamos falando de pessoas. E eu trago para vocês a ideia de que a ilusão ela é bastante importante, porque a ilusão ela tem duas conotações, tá? É uma conotação que ela é positiva e uma conotação que é negativa. E muitas vezes a gente se refere a essa palavra ou acaba
recorrendo a ela para utilizar a conotação negativa. Então, às vezes, fala assim, pensando num relacionamento amoroso, por exemplo, que não deu certo quando você está conhecendo uma pessoa e fala assim, eu estava iludida, mas eu fui enganado, não era bem o que eu estava esperando. Eu estava iludido no meu trabalho, achei que eu estava fazendo um bom trabalho, ou que eu fosse ter um aumento de salário, e não veio. Então, algo como se fosse uma enganação, estar acreditando em algo que de fato não é verdade. E isso é uma conotação, mas tem a conotação positiva, que não sei se vocês conhecem exatamente do jeito que eu vou apresentar, mas é uma conotação que eu acho muito mais bonita, né, e poética. Então, acabei de juntar o bonita com poética e virou bonítica. Então, aqui a gente tem liberdade de criação também. Então, é isso. Então, assim, qual que é a ideia dessa conotação positiva da ilusão? Então, já está se fazendo recorrente, né, essa minha prática de ir buscar a origem da palavra. E quando a gente fala sobre ilusão, a palavra ilusão, ela vem do latim illusio, e eu não sei se essa é a pronúncia, né? Mas illusio vem de ludus. E ludus é jogo, então carrega a ideia de jogo. Então, estar iludido quer dizer que você está no jogo. Só que aqui nesse livrinho, né, que eu mostrei para vocês, um breve tratado de la ilusión, o autor ele diz que esse ludus, esse jogo, ele é um jogo que pressupõe a ação do sujeito que está jogando. Diferente, por exemplo, de um jogo de palavras, que não tem tanta ação ali, né? Às vezes você está mais de maneira passiva naquele jogo, mas você precisa estar de maneira ativa. Então, você estar iludido, ilusionado, que também tem essa terminologia, estar ilusionado, né? E eu não sei se isso é somente no espanhol. A gente não escuta por aqui, né, aqui no Brasil, na nossa língua, que é a língua portuguesa, mas ele fala sobre estar ilusionado. E aquele que está ilusionado, nas nossas palavras, aquele que está iludido, é aquele que acredita que vale a pena permanecer no jogo. Então tem uma questão de tomada de decisão, existe uma escolha. Então, os projetos, você escolhe estar em alguns projetos, sobretudo quando se trata de alguns projetos que são seus, do seu interesse. Então, eu gosto muito dessa ideia de que, para a gente ter um projeto, a gente construir um projeto e a gente realizar um projeto, viabilizar um projeto, primeiro, a gente precisa acreditar que vale a pena. Né? Então, é isso, é você ter uma motivação, você dar algum sentido para isso, seja o âmbito que for. E eu tenho intenção de trazer diversos âmbitos em que a gente vive para pensar maneiras diferentes de se conceber um desses projetos. Tá? Então, assim, só para plantar uma sementinha, plantar uma ideia em vocês, a gente pode falar de projeto financeiro, que não é a mesma coisa do que projeto profissional, um projeto de saúde, um projeto intelectual, um projeto social, um projeto físico, de saúde, né? Um projeto de saúde, um projeto conjugal. Existem diversos tipos de projetos, se a gente for pensar nos diferentes âmbitos. Mas todos eles têm em comum que você precisa estar ciente, ou seja, consciência, daí que vem o consciente, de que você está no projeto. E tomar decisões, praticar uma ação, colocar em prática, se mover, né? Daí a ideia da ação. Não adianta você ficar num projeto e ficar parado, porque senão as coisas tendem a permanecer do jeito que estão. E é isso, então você precisa se movimentar para as coisas acontecerem. Né? Então, e isso que eu vinha falando do atribuir sentido,
quando estava na graduação, eu fiz uma disciplina que era Estudos da Educação com Enfoque Filosófico. E José Sérgio, que era o professor José Sérgio Carvalho de Fonseca, se eu não me engano, era isso. Da filosofia da educação, gente, incrível, assim, ele falava, eu lembro que eu ficava olhando, assim, ouvindo ele falar, e eu falava, nossa, um dia eu quero falar igual ele, assim, ou pelo menos carregar isso dentro de mim. E, bom, não sei o quão difundida é essa ideia, mas foi a primeira vez que chegou até mim, e na discussão daquela aula ele mostrou a diferença entre sentido e significado. E eu fui tomado por essa ideia e eu levo comigo. Eu acho que é importante as pessoas terem acesso a essa informação. E ele diz que o significado é algo que é da ordem do comum, da ordem do mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, o significado de uma bola. Bom, todo mundo sabe que uma bola ela é uma esfera e geralmente ela é utilizada em alguns esportes, esportes coletivos ou não, mas pode ser no futebol, no boliche, no basquete, no vôlei, tem bolas de ping-pong, de sinuca, enfim, todo mundo sabe o que é isso. Mas quando a gente fala em sentido, o sentido ele é muito mais da ordem do indivíduo, da ordem do pessoal, da ordem da vida privada, que não é comum a todos. Ou seja, o sentido ele é único àquela pessoa que está sentindo. Então, eu sinto. Não tem como eu sentir por você. Cada um sente e significa isso, metaboliza isso de uma maneira. Então, essa é a ideia do sentido. Então, ainda que a bola, todos saibam o que é uma bola, esse seria o significado, quase que um significado que a gente encontra no dicionário, mas pode ter um valor, para mim, uma atribuição muito minha, que pode me remeter a um dado episódio da minha vida pessoal, da minha trajetória, me repete a uma pessoa, então eu coloco um valor afetivo, então existe uma identificação ali quando a gente fala de sentido. E é isso, um dos ingredientes, né, voltando para a ideia da ilusão, um dos ingredientes do projeto é que ele faça sentido. E alguns projetos, claro que eles terão seu significado. E aí esse significado a gente pode falar, talvez em objetivo. Um objetivo, a gente pode colocar algumas perguntas que depois eu vou trazer para vocês, perguntas como para quê ou por quê, e aí pensando no significado, talvez seja finalidade. A finalidade, claro que ela também é importante, mas aqui é da ordem de você acreditar. Então, daí essa conexão que eu quis trazer para vocês. E essa é uma das facetas que antecede o projeto, a ilusão. Claro que a conotação positiva, como eu acabei de lhes apresentar. Mas tem também, e aí a gente já vai caminhando para a segunda parte, e já a parte final do vídeo, que imagino que vai ficar um pouquinho mais curto, porque eu só quero trazer esses dois pontos para vocês, que é a ideia da utopia. A utopia, e, bom, eu acredito que eu tenho esse livro, mas eu não tenho ele lido, do Thomas More, eu não sei se é assim que fala, em que ele fala da utopia, que é uma cidade, ele traz algumas discussões políticas, mas eu não li, tá, gente? Mas a ideia da utopia está mais bem discutida nesse livro e, claro, essa reflexão foi do que eu estudei, então, a partir de outras discussões, outros estudos de quando eu estava trabalhando a ideia de projeto, né? Mas eu sei que essa ideia da utopia está nesse livro. E a utopia também, de novo, pegando a essência da palavra, vem, e eu acredito que é do latim também, tá, gente? Talvez eu esteja falando uma besteira, eu não, mas tá aqui de todo jeito também, tá? Mas tá aqui, eu não cheguei a reler essas coisas, porque é algo que eu falo com frequência, então tá bem vivo dentro de mim. Mas utopia vem de u mais topos. Então, se não me engano, né, pensando em português, é a conjunção da... Bom, enfim, da
preposição "o", não sei nem se dá para falar que é uma preposição. Gente, eu sou da matemática, tá, mas eu gostava muito de gramática. Mas de todo jeito, o topos, utopia, o é um prefixo, na verdade. É um prefixo que quer dizer não, é um prefixo de negação. E topos quer dizer lugar. Então, quando a gente junta a utopia, utopos é o não lugar. E pensando em não lugar, vou trazer aqui para vocês uma metáfora, e essa metáfora, fui eu que pensei, tá, gente? Então, assim, algumas coisas chegam até mim, algumas coisas são interferências minhas, e eu acabei desenvolvendo essa metáfora para poder explicar para os meus alunos, e agora eu estou explicando para vocês, ou às vezes eu trazer isso em algumas conversas. A ideia desse não lugar, na verdade, é um não lugar que a gente não consegue acessar, pelo menos fisicamente, mas ele está concebido enquanto ideia. Então a gente consegue imaginar esse tal do não lugar. E aí a ideia disso é que, por exemplo, se eu estou aqui, tá? Na minha mão esquerda, e eu quero chegar até aqui, esse Renanzinho que está aqui na minha mão direita, que quer chegar na minha mão esquerda, no momento em que ele pensa sobre esse lugar, ele fala: vou chegar ali. E eu caminho na direção desse não lugar e chego, muita coisa aconteceu. Por menor que seja esse período de tempo. Porque a pessoa que imaginou aqui não é a mesma pessoa que chegou aqui, porque o mundo não é o mesmo quando essa pessoa chegou aqui, uma vez que estamos em constante transformação. Então, existe enquanto ideia, mas quando a gente chega aqui, algumas coisas mudaram. E tá tudo bem ter mudado. Porque quando a gente chega aqui, essas transformações, elas contribuem para que, ainda que esse lugar não seja o mesmo quando a gente concebeu ele enquanto ideia, mas ele serviu de motivação para a gente sair do lugar. E a gente saiu do lugar. Então, assim, eu gosto de trazer. É claro que eu trouxe aqui a ideia, mais ou menos, de como chegou até mim, mas agora eu vou trazer a minha metáfora, que é a metáfora de dois ímãs de polos contrários, né? Porque, assim, o ímã ele tem o polo norte e o polo sul, e eles têm uma energia ali e uma atração, e eles se conectam, né? Quando eles estão de polos contrários. Mas você vira, você vai tentando aproximar os dois polos, eles são repelidos. Então ele se afasta. E aí, conforme você aproxima, ele afasta. Você aproxima, ele afasta. E essa é a ideia do não lugar, porque você mira em alguma coisa. E quando você chega ali perto, na verdade, isso se afastou um pouquinho de você. Então, imagina que eu quero aqui de novo, né? Quero chegar na minha mão esquerda. E aí eu me aproximo desse meu lugar e ele se afasta um pouquinho de mim. Eu falo: vou pegar. Ando mais um pouquinho, ele se afasta de mim. Ando mais um pouquinho, ele se afasta de mim. E eu jamais vou conseguir chegar nesse lugar, uma vez que, do mesmo jeito que o ímã, né, dessa metáfora do ímã que eu trouxe para vocês, ele está se afastando de mim. E aí vocês podem olhar para isso e pensar: então isso é ruim, isso é um problema, já que você não consegue chegar naquele lugar que você gostaria de chegar. E não, é justamente o fato de você não conseguir chegar naquilo que você imaginou, que você concebeu, seja pela ideia de que estamos em constante transformação, ou seja porque o lugar ele está e, gente, não é somente o lugar físico, tá bom? Pode ser o lugar, a ideia, o projeto, tudo isso, a meta, o objetivo, mas a ideia é que conforme ele vai se afastando e você se move, você se lança, você se projeta em direção a esse lugar que você não chega, mas chega um momento que você para e olha para trás, né, para o seu ponto de partida, e você vê o quanto que você percorreu. Por isso que às vezes é importante você apenas começar. Porque se você não começar, se você ficar estático, as coisas não acontecerão. Então, às vezes, você mira, né? Você
pensa num momento ideal. Ah, então quando isso acontecer, então quando essas características, né, quando tudo estiver favorecendo que isso aconteça, eu vou começar um projeto. E aí, seja aquele projeto verão 2020 X, né, que as pessoas falam, eu vou mudar minha dieta, eu vou começar a ir na academia, eu vou começar a ler mais, eu vou dormir mais cedo, vou me aproximar da minha família, tudo isso. Só qual que é a ideia? Quando você chegar nessas condições e tudo estiver contribuindo para que isso aconteça, como a gente viu, as coisas elas se transformaram e você vai ter novas questões. Por isso, gente, comece. Começa do jeito que você está. E ao longo do processo, as coisas elas vão contribuindo para que você de fato vá se movimentando, vá aprendendo, mas você saiu do lugar. E ainda que esse lugar, né, esse projeto, ele pareça muito distante, e você vá indo atrás dele, ele vá se afastando de você, ele está te movendo, ele está te fazendo crescer, ele está te enriquecendo, ele está dilatando a sua vida, se a gente for conectar com aquela ideia que eu já trouxe para vocês sobre a diversão. Então, eu quis trazer para vocês essas ideias, esses dois ingredientes que eu entendo como fundamentais quando vocês forem conceber os projetos de vocês, ainda que muito da ordem da filosofia, da ordem da reflexão, da ordem do pensamento, e realmente eu não tive uma intenção de trazer aqui o como vocês vão fazer isso de ordem prática. Depois eu vou falar sobre isso, sim, mas eu estou construindo uma base que vocês precisam saber que existe. Porque se você não tiver uma base sólida, uma base bem construída, bom, em algum momento esse projeto ele vai ruir. E aí você vai ser uma desconstrução de algo que poderia ser incrível. Então, vou ficando por aqui. Trouxe para vocês essas duas ideias, que é da ilusão, a utopia, e eu quero saber se tinha alguma outra ideia que vocês entendem como um ingrediente fundamental que antecede essa construção de um projeto. E lembrando que, claro, existe a motivação, existem vários outros, mas aí seria mais de ordem prática que eu também vou trazer para vocês. Bom, vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, né? Esse é um assunto que me preenche, que me deixa radiante. Acho que esse é um dos adjetivos, assim, uma das qualidades que eu acho mais bonitas, e eu me sinto radiante falando disso para vocês. Espero de verdade ter contribuído, espero que vocês tenham uma boa semana. E a esperança, né? A esperança é um outro ingrediente também que eu acabei não comentando, mas que está ali dentro da nossa ilusão de acreditar. Então, estou muito esperançoso que esse ano que está por vir, ele vai ser um ano bom, melhor, porque eu estou colocando muito mais energia nisso para fazer dar certo. Lembrando que existe a ideia da ação, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e espero vê-los no próximo vídeo. Deixo aqui para vocês aquele vídeo, né, que eu comentei, o videozinho sobre a diversão, tá bom? E é isso. Um grande abraço, beijos e fui. Tchau, tchau.